Graça e paz, gente. Eu me chamo Ana Raquel, faço parte do Verbo da Vida Caruaru Centro e eu vim aqui, por meio da nossa Secretaria de Missões, dar algumas aulas de espanhol para ajudar nossos missionários que estão indo para a Bolívia em novembro desse ano 2025 e para os que vão posteriormente para outros países também. Então, gente, já iniciando aqui, as nossas aulas de espanhol vão ficar por aqui pelo YouTube, tanto para uma questão de fácil acesso de vocês, quanto para a questão de armazenamento aqui para a gente. E todo o material que a gente estiver utilizando aqui vai ser disponibilizado no nosso link da descrição, então não se preocupem que vocês vão ter acesso a tudo. Inclusive, vamos ter alguns desafios semanais também, para que vocês possam colocar o espanhol no dia a dia de vocês e conseguir colocar tudo na prática. As aulas de espanhol elas foram pensadas principalmente para o pessoal daqui de Caruaru, do Verbo da Vida Centro, que vai estar indo, como eu já falei, em novembro desse ano, para a Bolívia. E a gente vai estar aqui estudando um pouquinho junto, nesse formato, para que a gente chegue lá já sabendo alguma coisa e não ficar completamente perdido. Então, seguindo aqui, eu já queria desejar que todos sejam bem-vindos, que isso aqui não é um lugar somente para o pessoal de Caruaru, mas todos que tiverem interesse de aprender e tenham em seu coração fazer missões em outros países, aqui em especial nos países hispanohablantes. Então, sintam-se bem-vindos para estar aqui aprendendo com a gente. Já explicando aqui como é que vai funcionar, esse aqui é o nosso primeiro módulo. Nosso primeiro módulo vai consistir em 4 aulas, 4 semanas. E aqui a nossa primeira semana vai ser a introdução ao espanhol e os cumprimentos básicos. A gente vai aprender o alfabeto e a pronúncia, a gente vai aprender saudações, despedidas, a nossa apresentação pessoal e algumas expressões formais e informais para a gente ficar um pouco mais dentro do que é que a gente vai ver lá na frente quando encontrar com os nativos também. Então, a nossa introdução ao espanhol vai começar agora. Já queria ir primeiro dando uma breve explicação sobre o espanhol. O espanhol ele é um idioma latino, veio do latim, e mais ou menos uns 20 países falam espanhol hoje em dia. A América Latina consiste em todos os países que falam espanhol e que estão localizados na América. Ou seja, não é porque a Espanha está localizada na Europa, o pessoal que fala francês, o italiano ou outras linguagens que derivam do latim, que vão ser hispanohablantes da América Latina. Não, eles são eurolatinos. Então a gente tem sempre que ter essa separação para a gente ter uma compreensão melhor e assim que a gente encarar de frente uma situação que derive desse tema, a gente saber como responder. A gente tem uma série de similaridades e diferenças com o português. De fato, é muito mais fácil uma pessoa que fala o português aprender o espanhol. Por quê? A gente tem alguns aspectos da nossa língua que são muito parecidos, sejam as palavras e algumas pronunciações também. Claro que não são todas. Por exemplo, no nosso alfabeto a gente tem cerca de 10 a 13 sons vocais, das vogais. E o que é que acontece? No espanhol a gente já não vai ter, a gente vai ter as 5 vogais puras, um som completamente neutro, que a gente não vai precisar estar puxando tanto os nossos acentos gráficos, por exemplo, o tio, o acento agudo, entre outros. E é muito importante que desde o início a gente perceba a pronunciação do espanhol para pronunciá-la de maneira correta, mas que isso não seja um impedimento para que a gente se sinta travado na hora de falar. Pelo contrário, o pessoal aqui da América Latina, a gente, inclusive o Brasil, especialmente, a gente tem uma fama de ser muito carinhoso com gente de fora e não é diferente com os países hispanohablantes. Ao menos com as pessoas com quem eu tive contato, eles são muito bem receptivos e ajudam bastante pessoas que estão de fora do país, estão chegando lá a falar. Então a gente precisa sempre estar atento e estudando as pronúncias, mas que não podemos ter medo de ir e falar e colocar no nosso dia a dia e que ao menos 1 ou 2 horinhas por aí a gente foque um pouquinho na nossa semana, de repente quem puder esticar um pouco mais quando estiver mais perto da nossa viagem de missões, seria ótimo também para que a gente possa estar pegando junto e
tendo um bom desenvolvimento. Bom, começando, a gente vai começar com a pronunciação do alfabeto. Nosso alfabeto é realmente muito similar ao do espanhol, mas a gente tem as pronunciações diferentes e a gente também tem alguma grafia diferente também. Então a gente vai iniciar agora com a pronunciação e eu peço que, se possível, você repita junto comigo nesse vídeo para que você comece a ter um desenvolvimento na sua fala e eu possa te ajudar melhor. Então, iniciando o nosso a partir da letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y ou Y e Z. O que é que acontece? Vocês vão perceber que a forma de pronunciar cada letra vai mudar um pouco. E isso eu já estava preparada para explicar para vocês. Porque o que é que acontece? A gente tem algumas letras que a gente pronuncia em espanhol com um outro tipo de, vamos dizer assim, de som. Por exemplo, a gente tem o caso do C, que lá a gente pronuncia casa, cereal, normalmente, como se fosse a nossa diferenciação do CA tem um som de K, e CE tem um som de C. Então a gente tem essa diferenciação também. Inclusive, se vocês observarem, na letra K, não, letra Q, a gente tem a pronunciação de Q. E isso, independente de onde vocês forem ver, às vezes vai aparecer ou um C ou um K para representar a pronúncia correta dessa letra. Então não se preocupem que a pronúncia ela realmente vai ter essa variação também de escrita quando é para ser ensinada. O G, ele muitas vezes vai ter o som de G, mas muitas vezes ele vai ter um som de como se fosse um R pra gente. Por exemplo, aqui o G também pode ter o som de G normal pra gente, como em gato. E como em gente, eles já não pronunciam assim, eles pronunciam como se tivesse uma R, eles pronunciam gente. Então a gente tem um som um pouco que o do X deles também. E então é como explica aqui, que é um som parecido com o J, porque o J deles, la J, ele tem um som de R também. Então é muito comum que o G e o J eles tenham esse som de R em algumas palavras. Então aí não seria José, seria José. E é importante notar também que o José ele leva um acento gráfico, esse acento gráfico se chama tilde, la tilde, como eles chamam lá. E ele serve justamente para dar uma ênfase na letra, mas esse é o único acento gráfico que eles têm e que é possível identificar no espanhol dessa maneira. A gente também tem o L duplo, que ele funciona muito bem como o nosso LH. É realmente uma pronunciação muito parecida. Então, por exemplo, essa palavra que está aí é llave, que seria também uma variação desse llaves e entre outras, porque lá eles substituem um pouco o CH que a gente usa normalmente por esse LL. E então, normalmente esse LL sempre vai ter um sonzinho de LH. A gente também tem esse N com o nosso tio em cima, né? Que ele vai ter um som muito parecido ao NH no português. Ou seja, aqui seria ninho. A gente vai dar uma puxadinha, mas fazer o possível para que não pareça tão nasal. E a gente vai ter a R sozinha e a R dupla, que vai ter
uma diferença bem pouquinha, como se a R dupla ela puxasse um pouco mais, entende? Então, por exemplo, lá pra gente falar eu queria comer, mas não há comida. A gente falaria eu queria comer, pero, como tá aí, não há comida. Então, pero. Não tem uma R tão forte, tem uma R forte que, por exemplo, ela pode ser destacada em outros sotaques, como por exemplo na República Dominicana eles puxam bastante o R mesmo, mas que não é um som tão forte quanto a R dupla, porque perro é cachorro. Então, aí seria essa diferença, perro e perro. Seria uma R mais forte, realmente. Então, da parte de pronunciação do alfabeto e de questões específicas, seria essa parte. Já indo à questão das saudações e da apresentação pessoal, é uma coisa que aqui no Brasil a gente tem bastante, a gente às vezes brinca até, porque a gente tem uma certa familiaridade, muitas vezes. Então, o nosso olá, oi, eles dizem lá, olá. Às vezes eles para chamar a atenção, é muito parecido com o nosso oye, e outros derivados também. Bom dia seria buenos dias, boa tarde seria buenas tardes, boa noite, buenas noches, como vai ou como você está seria como estás ou como está usted, e tudo bem, que tal? Também se pode utilizar, pero eles também usam todo bem tranquilamente, mas essa é uma boa variação também. Prazer em conhecer, muito gusto. Ou também é muito comum utilizarem na Espanha encantado ou encantada. E até logo é hasta luego, tchau, adiós ou tchau. Então a gente realmente tem uma similaridade. Mas o que acontece? Na pronunciação dessas palavras, é importante que a gente destaque que todas as vogais elas têm que ter realmente um som mais neutro. Ou seja, o A tem que ter som de A, o E tem que ter som de E, não é como a gente fala aqui. Tem que ter um som de E muito neutro. Por quê? Porque eles não têm esse acento gráfico que a gente tem lá. Eles têm a tilde, mas não é o mesmo acento gráfico, entende? Então, o I tem som de I, o O tem som de O, não é O, como a gente pronuncia aqui, é um O mais neutro. U tem som de U normalmente. Então, isso são coisas que inicialmente vai ser um pouco difícil, mas que pouco a pouco a gente vai se adaptando e a gente vai ir conseguindo se adequar ao estilo de fala que eles têm, a maneira como eles se comunicam. Seguindo aqui, a gente tem para perguntar e dizer seu nome, que já seria uma primeira tentativa de contato com alguém que fala espanhol e que você queira inicialmente se apresentar e dizer seu nome. A gente tem 3 formas de falar, de se apresentar, que é a qual eu recebi um suporte para estar aqui apresentando para vocês com alguém que é nativo e que está me ajudando aqui também. Então, ele vai iniciar com as perguntas e eu vou mostrar a vocês como seriam as respostas. Preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres? Respuestas. Me llamo Ana. Mi nombre es Juan. Soy Pedro. Então, o que acontece? Algumas aqui acabam que eles não usam tanto, mas essa de quem eres, soy Pedro, eles usam bastante por ser uma maneira um pouco mais informal. Então, é importante que a gente saiba que, por exemplo, a maneira como eles lhe perguntarem é a maneira como você tem que adotar para responder também. Se alguém te pergunta como te llamas, você não pode dizer soy Pedro. Você tem que dizer me llamo Ana. ¿Cuál es tu nombre? Você não pode dizer me llamo Ana. Você tem que dizer mi nombre es Juan.
no caso, seu nome. E por essa maneira, a gente consegue ter uma comunicação muito mais eficaz com eles e muito mais correta também. E aqui para a prática e simulação de conversa, também vou estar tendo apoio, mas se preferirem também é muito indicado que vocês tentem em casa com alguém da sua família ou alguém da igreja que esteja aprendendo junto com vocês também, é o mais indicado. Esses diálogos que eu, todas as aulas, vou estar trazendo aqui para vocês para ajudar na questão da conversação. Então, iniciando pelo diálogo 1. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Ana, ¿y tú? Soy Pedro. Mucho gusto. Mucho gusto. Diálogo 2. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy bien também. Então, o que é que acontece? Esse tipo de diálogo, mesmo que seja pequeno, vai ajudar vocês a ter uma noção, de acordo com o que a gente estudou na parte da pronunciação das palavras, a entender. São diálogos normais que a gente usa para se conhecer e eles não se divergem tanto da maneira como a gente se conhece por aqui, da maneira como a gente fala. Então aqui a gente tem os desafios da semana. São atividades para a gente praticar fora aqui do YouTube e fora da igreja também. É muito bom a gente praticar todo o material que a gente tiver, a gente vai estar colocando em espanhol e eu vou estar traduzindo para vocês terem um entendimento de como o espanhol e o português é similar. Então aqui na nossa atividade para prática fora de classe, a gente tem que praticar as saudações e as apresentações de frente ao espelho e gravar um áudio se apresentando. A gente tem também que ver um vídeo curto em espanhol e identificar ao menos 3 saudações aprendidas. Isso vocês podem estar procurando aqui no YouTube mesmo e vendo sem precisar de legenda, você identificar. Anota no seu caderno, se possível também, para você estar dando uma olhadinha junto com a gente. E agora a gente tem um resumo da classe. Hoje a gente aprendeu a pronunciação do alfabeto, a gente aprendeu as principais saudações em espanhol, a como perguntar e dizer o seu próprio nome e a como fazer alguns diálogos curtos para reforçar a aprendizagem. Na próxima aula a gente vai aprender sobre os pronomes pessoais e os verbos ser e estar. E eu te espero na próxima aula de espanhol e até logo!